Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, pode se assentar, porque eu quero fazer alguns agradecimentos, seria injusto deixar os irmãos em pé, amém? Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque como o Salmo 139 diz, antes mesmo que eu fosse formada, Ele já me tecia no ventre da minha mãe. E esta palavra de salvação alcançou a casa e o ventre da minha mãe. E ainda que nós nos desnorteamos na nossa adolescência e servimos ao Deus de toda a provisão do inferno, que é o inimigo das nossas almas, o Senhor nos resgatou com mão forte e nos tirou do lixo ao luxo, nos tirou da prostituição para a honra do matrimônio, nos tirou da situação de desonra para a honra de menina dos olhos de Deus. Quem não era recebida, hoje recebida é. E ao Senhor toda a glória, todo louvor e toda adoração, por Ele não ter desistido de mim. Há 23 anos atrás, eu fiz uma escolha guiada pelo Espírito Santo de Deus com muita sabedoria. Recém-convertida, com muito medo de voltar para as garras do inimigo, porque só você e Deus sabe o quanto foi sofrido lá. E todas as vezes que eu me recordava de onde o Senhor tinha me tirado, eu sabia que eu não podia voltar para lá. A minha alma gritava dentro de mim que eu não podia voltar para lá. E um dia, em um terraço, orando em uma campanha, no terraço da casa da minha mãe, ela tomou a decisão de fazer uma ligação de um número na agenda de um irmão que ela não via há muito tempo. E ela disse assim, eu vou convidar o irmão César. E o irmão César chegou atrasado com uma calça branca alva, lavada com sabonete Palmolive, porque era assim que a mãe dele lavava na mão. Uma blusa vermelha, esse rosto pintadinho, estava bem magro, tá, irmãos? Estava desnutrido, casou com uma mineira que cozinha razoável, ficou fortinho. E eu me lembro que ele chegou atrasado, orou e saiu antes de terminar. E ficou aquela curiosidade em todo mundo, por que o irmão César tinha saído. Mas no dia seguinte, ele foi à casa da minha mãe, procurando ajuda para a oração. E propôs a mim e a minha mãe de ajudá-lo em uma campanha de oração. E essa campanha de oração se estende até hoje. Porque quando eu ouvi este homem orar, quando eu vi este homem de joelhos dobrados, clamando ao Senhor, com poder e autoridade, quando eu entendi a boca de intercessão que ele tinha, eu disse, é aqui que eu fico, porque se eu ficar aqui, eu estou guardada e terei um intercessor sobre a minha cabeça. E para não ficar só nisso, eu testemunho, nenhuma e nem duas vezes eu acordei com as mãos do meu esposo sobre a minha cabeça, orando pela minha vida. E vão-se 23 anos de um casamento, com muitas guerras e tribulações, mas vencendo no poder do amor do Senhor, na confiança da aliança do Senhor e no poder da oração. Para mim que não sabia orar, eu aprendi com este homem. E quando as guerras o enfraqueceram, eu disse para Jesus, Senhor, eu era menina naquele então. Naquele então, o Senhor não me podia falar uma comida pesada, porque eu não iria resistir. Mas hoje o Senhor está me dizendo que eu posso com tutano. E eu dobrei os meus joelhos e clamei ao Senhor. E não abri mão do meu casamento. E por isso vocês estão vendo aqui, pastor César e irmã Elaine. E eu quero exaltar o nome do Senhor pela escolha que Ele me permitiu fazer há 23 anos atrás. Aos pastores dessa casa, ao pastor Edson Vander, com certeza o nosso pastor presidente Joani de Moura, porque eu acredito que de maneira nenhuma, nenhum dos obreiros tomariam alguma decisão em convidar alguém sem passar pelo nosso pastor. Então eu sei que nós estamos acobertados pelo pastor presidente, eu louvo a Deus pela vida dele, tem sido um privilégio ser guiada por este sorriso tão largo em um corpo tão pequeno. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Edson Vander, de haver me colocado como bendita Eufruta entre os homens. Quando aquele cartaz saiu aqui há uns dias atrás, o Caleb tinha acabado de me perguntar, tia, quando a senhora vai pregar aqui de novo? E eu já sabia que tinha sido feito o convite, mas estava guardando o mistério, porque a alma sai do corpo, quando nós temos uma oportunidade como esta. E quando ele terminou de perguntar, eu disse, Deus proverá. Pum, entra o cartaz. Todo homem
E o rostinho da irmã Elaine ali no cantinho. Irmãos, de lá para cá não tem sido fácil. Mas o Senhor é a nossa força. Então eu agradeço a Deus por cada intercessor. Porque eu sei que muitos se levantaram nesses dias a favor da nossa vida. Por vocês que nos receberam, por vocês que têm nos adotado em oração, Deus seja louvado na vida dos meus irmãos. Amados, que fique bem claro que eu estou com os irmãos já há 1 ano e alguma coisa. Mas seria impossível eu dizer que conheço a história de todos. Então tenha total convicção de que será o Senhor falando conosco, amém? Em nome de Jesus. Se você puder, não querendo ser cansativa, coloque-se sobre os seus pés. Graças a Deus já se passaram ali alguns minutos. Então eu louvo ao Senhor, o relógio está a meu favor. A saudação, olha, glória a Deus. Irmãos, enquanto vocês procuram Lucas 10, eu quero dizer que essa semana eu comecei a falar para algumas irmãs, eu não estava pedindo, mas sempre que alguma me abraçava, eu dizia assim, ora por mim, paz em Israel. E uma serva me disse assim, talvez eu não vá saber repetir exatamente como ela me disse, mas ficou gravado no meu coração. Ela disse assim, olha, Deus estabelece tronos e reinos. E aquilo trouxe um conforto tão grande ao meu coração, porque a convicção às vezes nos escapa. Eu sei de onde o Senhor me tirou, o tamanho da promessa que Ele me fez. E estar aqui hoje, irmãos, é sequência daquilo que Ele já vem fazendo ao longo dos nossos anos de caminhada. Mas, irmãos, tem hora que nos escapa. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Lucas 10 vai nos falar sobre a missão dos 70. Nós sabemos que nós estamos debaixo de um tema onde homens foram separados para que deixasse de haver dissensões, guerras, murmurações, reclamações no meio do povo de Deus. Aqueles homens no livro de Atos 6, versículo 4, nos fala que eles foram selecionados para cuidar das viúvas e para que outros obreiros pudessem se dedicar à oração e à palavra. Então nós vamos para o texto de Lucas 10, e o pastor Paiva disse ainda nessa semana para nós, disse assim, irmãos, o mesmo escritor de Atos foi Lucas. E eu, na hora que ele falou, eu falei, Jesus, o Senhor é tão lindo, né? O Senhor aviva na nossa memória aquilo que estava esquecido. Então, o mesmo Deus que andou separando por lá, Ele andou separando há muito tempo vidas como eu e você, para dar continuidade à obra dEle e ganhar almas do inferno. Então, você que está de pé, em posse da sua Bíblia, leia comigo. Capítulo 10, a partir do versículo 1. Vai ficar um pouquinho extenso, mas você vai sentar e o Senhor vai continuar falando com você. Depois disso, o Senhor designou outros 70. Os enviou de 2 em 2 para que o precedessem. Em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E ele lhes fez a seguinte advertência. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, não leveis alforje, não leveis sandálias e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares em uma casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Porém, se não houver, ela voltará sobre vós. O versículo 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque é digno o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa. 8. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. 9. Curai os enfermos, que nela houver. Anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saia pelas ruas a clamar, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Se assente glorificando o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela veio dizendo para nós, através dos 70 homens comissionados pelo Senhor, me chamou muita atenção logo o primeiro versículo, quando o Senhor disse que Ele separou-os de 2 em 2. E eu quero que fique isso muito cravado no seu coração. De 2 em 2 os separou o Senhor.
Eram 70 homens e o Senhor começou a separá-los. O próprio Senhor os começou a separar. E a palavra de Deus vai dizendo que o Senhor o fez para os enviar para a obra, para que o precedessem. Isso nos dá o entendimento que o Senhor havia escolhido dentre aqueles homens que com ele caminhava, dos 70, e os comissionou a irem de 2 em 2, para chegarem antes de Jesus na cidade, e começassem ali dentro daquela cidade, promover uma obra a favor da chegada do Mestre. E o Senhor então veio trazendo ao meu coração enquanto lia. Nós, uma vez chamados pelo Senhor, nós, uma vez aceitando Jesus como nosso Salvador, nós nos concedemos a oportunidade de preceder Jesus na vida de quem, irmã Elaine? Do seu familiar. Na vida de quem, irmã Elaine? Do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus tios, dos seus primos, dos seus avós, da cidade, dos vizinhos que cresceram com você no bairro, aqueles que estão com você na escola, aqueles que convivem com você no trabalho. Preceder Jesus, chegar antes que ele na vida de alguém, é dar o testemunho de que ele te comissionou quando você o aceitou como Salvador. E a palavra que você ministra, o testemunho que caminha contigo, é o testemunho de alguém que quando Jesus chegar, o coração daquela pessoa já vai estar quebrantado, porque você precedeu Jesus. Só que aí eu paro para analisar esta palavra e ela ficou ali no meu coração, ficou no meu coração. Ele não mandou um a um. Se fossem 70 homens espalhados, talvez a obra fosse realizada mais rápido. Seria um em Galileia, um na Barra do Coeté, um ali no João Pinto, o outro em São José. Seriam 70 campos de uma vez só alcançados. Mas o Senhor sabia que quando ele estava comissionando aqueles homens, como ele tem feito comigo e com você, não é fácil chegar para uma cidade e dizer para ela que está próximo o reino de Deus. Porque dizer para alguém que o reino de Deus está próximo é o mesmo que dizer para ele te conserta. É o mesmo que dizer para ele muda as tuas atitudes. É o mesmo que dizer para ele o teu pecado te culmina ao inferno. Preceder Jesus e caminhar em 2 e saber que você vai estar dizendo está próximo o reino de Deus. Vem, irmãos, o pacotinho completo dizendo você precisa mudar. Quando Deus então estava mandando aqueles homens, a palavra de Deus diz que eles saindo juntos um ao outro, teriam condições de nesta missão, que muito necessária era, irmãos, ter alguém para lhe dar apoio. Quantas e quantas vezes o Senhor prepara alguém no meio da nossa caminhada para nos dar apoio? Quantos intercessores para caminhar conosco? Quantas duplas de louvor? Quantas 2 irmãs de visitação, quantos 2 evangelistas nos hospitais, quantos 2 homens orando pelos enfermos e expulsando demônios. A palavra de Deus diz que a missão é importantíssima e a seriedade dela maior ainda. Por isso não era aconselhável aqueles homens andarem só. E a palavra vai dizendo que no versículo 11 e 15, nós vemos que quando falar aqui no versículo 11 e 15, até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, nós sacudiremos contra vós, não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Imagina uma missão, uma palavra dessa sendo falada para uma cidade, uma palavra dessa sendo falada para uma vida que está sentada na fé, uma palavra dessa sendo falada para uma prostituta, um drogado, uma palavra dessa sendo falada para um adúltero, uma palavra dessa sendo falada para alguém que ainda comete o ato de latrocínio, e você dizer para ele, olha, é chegado o reino de Deus. Se você não receber esta palavra, eu simplesmente vou sacudir a poeira dos meus pés, mas eu te digo, é chegado o reino de Deus. Imagina você confrontando alguém sozinho. A importância de ser em 2. Nós já sabemos de cor e salteado. Ser 2 é melhor do que 1. Porque se você cair, o outro te levanta. Se porventura a perseguição vier contra você, você tem quem te defenda. A importância de caminhar com alguém ao nosso lado. E o diabo, o inimigo das nossas almas, tem nos roubado o direito da unidade.
Porque ele tem entendido que quando ele quebra a aliança entre duas pessoas, ele culmina a mente do homem e da mulher, e ali começam as dissensões, as invejas, as intrigas, e quando isso entra, já não consegue mais haver unidade, já não mais vão haver um grupo, já não mais vai haver uma dupla, já não mais vai haver dois precedendo Jesus. O inimigo sabe aonde ele vem para barrar a obra poderosa de Deus nas nossas vidas. E a palavra de Deus vai dizendo ainda para nós. As palavras que aqueles homens iam dizer, elas eram tão decisivas na vida daquela cidade, daquele povo, que ela era de difícil aceitação. Aí o livro de Eclesiastes 4, versículo 9 e 12, vai nos dando uma melhor referência disso. Sobre o que eu já venho dizendo, que dois é melhor do que um, irmãos, em toda situação. Caminhar junto com o seu esposo, caminhar junto com a sua esposa, é lindo, é alguém que já convive com você no dia a dia, você já conhece as fraquezas da pessoa. Outro dia meu esposo disse, quer conhecer alguém, come 1 quilo de sal com ele. Quando você convive diariamente com a pessoa, você conhece as debilidades, você começa a se moldar. Mas quando nós precisamos caminhar com alguém, dentro do ministério, quando nós precisamos caminhar com a liderança do círculo de oração, quando nós precisamos caminhar com a liderança dos heróis da fé, do conjunto Lírio dos Vales, com os obreiros, cooperadores, diáconos e pastores, quando nós precisamos caminhar com alguém nos sujeitando à autoridade desta pessoa sobre a nossa vida, é a hora que verdadeiramente nós iremos demonstrar se nós estamos precedendo a Jesus. Porque, irmãos, dura coisa, triste coisa será você precisar receber o profeta na sua vida. O tempo do milagre, como foi cantado hoje. Nós não estávamos lá, mas Jesus está aqui. Os mesmos dons que ele distribuía outrora, ele distribui agora. Mas dura coisa será se quando as tuas orações forem ouvidas, e a bênção do Senhor chegar na tua casa, e a palavra de ordem for, vá aos teus vizinhos buscar vasilhas, que não sejam poucas, mas sejam muitas, e a tua comunhão de caminhar com o teu vizinho não preceder a Jesus. Eu e você vamos perder a oportunidade do jorrar do azeite. Vamos continuar com a dívida e com os nossos filhos escravos. E é isso que o inimigo das nossas almas quer. De maneira sutil ele vem nos impedindo de caminhar juntos. De maneira sutil ele vem nos impedindo de amar o ministério do outro. De maneira sutil ele vem nos impedindo de ter empatia ou simpatia por alguém. De maneira sutil ele vem trazendo para o nosso meio um espírito da inveja, o espírito da contenda, o espírito da observação, para ver a hora que o irmão tem uma queda. E sabe por que ele faz isso, igreja? Porque ele tem contemplado as suas orações. E sabe por que ele tem contemplado as suas orações? Porque ele bem sabe que o Deus que você clama não consegue estar calado e nem assentado diante do choro de alguém. O Deus que você clama, ele vem com socorro, ele vem com azeite, ele vem com provisão. E aí o inimigo sabe que quando a provisão chegar, se eu e você não recebermos a mensagem da cruz, o anjo que trouxe a bandeira da vitória, a bandeja da vitória, a resposta, o azeite, a provisão, vai sacudir a poeira dos pés. E é por isso que o meu e o seu inimigo tem nos impedido de viver um genuíno evangelho. Quando aqueles homens, no versículo 2, vai narrando para as nossas vidas que ele lhes fez a seguinte advertência, ele disse, olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então nós vamos vendo que o privilégio de poder anunciar o Mestre, o privilégio de poder ver Jesus chegando na vida de alguém, o privilégio de reconhecer, irmãos, que nós estamos aqui narrando uma salvação,
ensaiando louvores, orando pelas madrugadas, participando do estudo da terça, porque se supõe, queremos acreditar que verdadeiramente Jesus nasceu em nós, nós entendemos que Ele nos comissionou, nos uniu de 2 em 2, nos uniu como uma igreja dentro de um templo, porque Tu és a igreja, esta casa é um templo, e Ele fez isso com o propósito de que nós possamos anunciá-lo, e as vidas tenham o privilégio, enquanto nós anunciamos Jesus, temos a fé e a convicção que esta obra é tão grande, esta obra é tão perfeita, que podemos ouvir os passos de Jesus atrás de nós, chegando na vida daqueles aos quais nós temos evangelizado. Você tem ido, levado a palavra, você tem ido, levado louvor, e permita-se ouvir os passos de Jesus chegando atrás daquilo que você profetizou, atrás daquilo que você levou, da oração que você fez, da visita que você fez, do demônio que você expulsou. Se nós reconhecermos o privilégio que nós temos de anunciar este mestre, e que ele está por vir, e que esta obra é grande, e viver a alegria de poder fazer isso com as demais vidas. A palavra de Deus vai dizendo, quando nós buscamos, e pela fé, nós podemos ouvir e contemplar que Jesus está operando, nós devemos trabalhar por mais obreiros. Interessante que quando eu lia, veio para mim uma narrativa desta maneira. O mundo, por não conhecer Jesus, trabalha com invejas e disputas. Os comércios, se uma sorveteria abre aqui, provavelmente a outra da outra esquina vai ficar mais ou menos, estou dizendo dos não libertos, irmãos, vai ficar mais ou menos imaginando, podia se mudar para mais longe de mim. Os comércios, a disputa do mundo, os políticos, as disputas que acontecem no meio da vida social normal, ela é dessa maneira. Não se deseja estar próximo, porque estar próximo significa que eu vou render menos. Estar próximo significa que eu não vou ser visto. Estar próximo significa que provavelmente o timbre de voz é melhor, vai ganhar mais oportunidades. Estar próximo significa que a pregação de fulano tem mais poder, mais ousadia, mais liturgia, mais teologia. Arabasteriandaraia. Estar próximo significa que aquela pessoa chegando ocupa um lugar que não lhe é de direito. Mas isso não é na casa de Deus, isso é no mundo secular, porque dentro da casa de Deus, os trabalhadores do Senhor, entendendo que o Senhor disse, olha, a seara é grande, os campos, olha, estão lotados, e eu vejo a necessidade. Eu estou comissionando vocês 70, mas ainda é pouco. É pouco diante do número daqueles que sofrem. É pouco diante do número daqueles que precisam. É pouco diante do número daqueles que estão confusos na fé. É pouco diante do número daqueles que se assentaram por mágoas, dissensões, desilusões. Este número ainda é pouco. Roga, pois, ao dono da seara que ele traga mais obreiros. Quando é e se trata de uma igreja que entende o que é preceder Jesus, mais é melhor. Estar junto com alguém na mesma profissão não te causa dano, não te causa irritação. Estar perto da irmã Mônica, que tem um timbre de voz alto, não me irrita, nós somos duas. É gostoso. Oh, glória, crente. Aleluias. É assim que funciona. A irmã ora, a outra visita, eu vou me unir a ela. Eu vou ser duas com ela. Nós não vamos ser só duas, nós vamos ser 4. É o evangelismo, é o estudo bíblico, é a carência dos filhos na obra de Deus. Rogar para que o Senhor da seara envie mais obreiros, nos dá o valor e o entendimento que caminhar com o outro é bênção, não é maldição. Anagasuriandarabasterianderebe. Alabassuriandarabashai. Alasturiandarabashere. O mundo carnal, irmãos, eles competem. E o diabo fica tentando trazer o que é carnal para dentro da igreja, que é espiritual. E se nós não vigiarmos, os nossos olhos já estão tão podridos de ver o que o mundo oferece, que se nós não nos mantivermos diante da palavra do mestre, se nós não nos mantivermos diante da certeza que nós temos que o céu é logo ali, caminhar com a igreja,
com o irmão da direita, da esquerda, com os obreiros. Não vai ser fácil. Ribandarabaxubianderébia. Quando o Senhor comissionou 70 e escolheu 2 para que fossem juntos, vocês acham que o mestre não sabia a diferença que havia entre eles? A diferença de pensamentos, de gostos, de cores, até de comida. Porque dentro da mesma cultura tem alguém que gosta de angu com jiló e o outro diz, jiló não, eu prefiro quiabo. E nós somos mineiros. Alguns preferem com baba. Eu fiquei surpresa de descobrir mineiros que querem quiabo com baba, porque para mim é insuportável. E nós, irmãos, meros mortais, que precisamos que um Jesus todo-poderoso, revestido de glória, aceitasse morte de cruz, para que eu e você tivéssemos o direito de ser pecadores remidos. Duvidamos da escolha do mestre pela vida do companheiro que ele colocou para andar conosco, Manassuri Andaraia. Aí eu começo a dizer e a cantar nas minhas canções: quero ver Jesus. Oh, eu quero ver Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como é bom te adorar, Jesus. Como é lindo estar na tua presença. Mas eu não caminho com o meu irmão que eu vejo e quero ver Jesus. Eu tenho dificuldade, irmãos. É duro, mas as experiências que nós vivemos, elas precisam ser contadas. Determinada feita, eu entrei em um ministério, estava acontecendo um evento, e eu participei muitos dias deste evento. E como bom observador que nós somos, e quando você chega em um lugar novo, você quer conhecer as pessoas, e para conhecer as pessoas, você precisa olhar para elas. Eu comecei a observar que dentro de um departamento de louvor, todas as vezes que determinadas vidas se levantavam para louvar, algumas se levantavam e saíam de dentro do templo. E eu estava passando por um momento muito difícil de transição. E dentro desta transição eu precisava ver vidas comissionadas, separadas para preceder Jesus. Mas graças a Deus que dentro da minha caminhada já estavam alguns aninhos. Porque se eu já não caminhasse com aquele que me escolheu para o preceder, aquele comportamento teria me impedido de terminar de cultuar ao Senhor. O diabo não está fazendo isso só lá fora, não. Ele tem feito isso dentro do lugar dos 70. E o Senhor me pede para que mais uma vez eu diga: aquele que aceitou morte de cruz, deixou o esplendor de sua glória. Subiu a uma cruz do madeiro, foi levado, colocado uma coroa de espinho, tendo seu lado transpassado, sofrendo açoites, porque ele nem merecia, e bem sabemos, o fez para que eu e você pudéssemos ter o direito de vida eterna. Ele não saberia quem ele escolheu para caminhar com você. Ele não saberia quem ele escolheu para ser a sua regente do círculo de oração. Ele não saberia quem ele escolheu para cantar do seu lado e fazer solo contigo e te suprir quando tu não estiveres. Ou ele não saberia quem escolher para trazer uma palavra em um evento. Não saberia ele das diferenças. Ele é Jesus, o Todo-Poderoso. A palavra de Deus vai dizendo assim, no versículo 3. Ide, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. E aí, mais uma vez, nós vamos vendo que este mesmo Jesus que conhece quem ele comissionou para estar contigo na caminhada, e pode nem ser por vida, irmãos. Nós nos lamuriamos e nos inquietamos tanto, e talvez a pessoa vai estar com você só alguns meses, um dia, uma semana, e você perdendo o privilégio de servir o reino com ela, e depois vai ficar só a saudade de dizer assim: ah, mas era um servo tão bom. Ah, mas era tão tremendo, irmãos.
Eu tomei um tapa na cara, se assim se pode dizer. Deus preparou para um ministério em que eu congregava um obreiro de valor para os estudos bíblicos da escola dominical. E aquele homem, todos os domingos, estava ele, a esposa e os 2 filhos. Eu ia um domingo sim, 2 não, 1 sim, 4 não, 1 sim, 5 não. E ele passou um tempo conosco, e eu sempre estava no meu coração dizendo, não, eu vou me consertar e eu vou começar a frequentar a escola bíblica dominical, porque Deus preparou um obreiro de valor para esta obra, sozinho com a família ele vem, e o estudo era poderoso, até que um dia, a empresa tira o homem daqui. E aí nós começamos a dizer, não foi só eu, teve mais pessoas. Ah, que pena. Mas era tão bom, era tão lindo o trabalho que eles faziam. Ah, igreja, quantas pessoas passaram pela sua vida e podiam ter somado contigo, expulsado demônios, curado enfermos, ido em busca das almas com você, mas quando você olhou, se foi. Deus tirou, levou mais para frente. E o privilégio ficou perdido. Aí a palavra de Deus vai dizendo, nesse versículo 3, que eu vos envio para meio de lobos. Covil de lobos. E aí o Senhor pede para que eu diga para a igreja mais uma vez. Não saberia o Senhor. Ora, irmãos, para onde nos está comissionando? O dono da seara da vida, o poderoso, que está te ordenando a cumprir uma missão para precedê-lo, está te dando uma ordem de ir em 2, e está te dizendo que ore para que cresça o número dos trabalhadores na seara, e está te dizendo, olha, eu estou te enviando para o meio de lobos. Ele não seria o todo-poderoso para te guardar e te prover? Aí muitas vezes nós começamos assim, não, mas está muito difícil, o fulano é falso, está muito difícil, o fulano não me ouve, está muito difícil, o fulano é mentiroso, está muito difícil, o fulano não é liberto, o pastor não percebe, está muito difícil, se eu falo língua estranha me olha, está muito difícil, se eu não falo língua estranha murmura, está muito difícil, se eu sou do fogo murmura, está muito difícil, se eu estou fria, estou doente em pecado, está muito difícil. O Senhor disse, eis que eu te envio para o meio de lobos. Sabe quando nós seríamos indefesos? Sabe quando as ovelhas do Senhor seriam indefesas no meio dos lobos? Se Ele não te tivesse ordenado, rebassubiandarai, rasturicanto ibiandai. O Senhor está dizendo para você desta maneira, sabe por que está difícil, Managasúbia? Porque a tua convicção de que eu te mandei está fraca. Porque quando a tua convicção de que te ordenei eu for a tua vida, tu saberás que o Deus que te enviou, que te disse que te enviava, Ele vai te guardar. Difícil fica. No meio de lobos a gente fica. É quando a gente de repente começa a fazer obra sozinho. Difícil fica, é quando a gente de repente começa a fazer obras sem permissão pastoral. Difícil fica, é quando a gente acha que porque ora, profetiza, jejuma e pega fogo, toda obra que vem à nossa frente é para nós fazermos. O Senhor diz para mim e para você, são 2. Reba, suricanto, rianda, arabachai. E é por isso que o Senhor comissionava 2. Quando eu estava orando, o pastor Joani tinha nos dado liberdade a mim e o meu esposo, de orarmos para que o Senhor nos direcionasse uma pessoa para trabalhar com a gente no conjunto Lírio dos Vales. E aí, irmãos, de vez em quando, eu ainda sentava ali com eles, eu olhava para trás e começava a olhar para o rosto de uma irmã, de outra irmã, de uma irmã, de outra irmã. E aquilo começou a causar assim, um desespero no meu coração. Porque, irmãos, trabalhar sozinho é pesado. Não ter com quem contar, para quem ligar, com quem desabafar, com quem dividir ideias, é muito ruim. Vejamos bem que o Senhor já nos deu demonstração disso lá em Gênesis. Quando Ele criando tudo, Adão não estava
estava sozinho porque estava cercado de um paraíso cheio de animais. Mas o Senhor viu que quanto à figura humana, a solidão naquele homem era tremenda. E foi desde lá que começou o Senhor mostrar para a sua noiva que 2 é melhor do que 1. E eu me recordo que um belo dia me sugeriram uma pessoa. E eu fiquei olhando para essa pessoa e orando. E não era analisando a pessoa, irmãos. Era orando para ver se assim, se a gente se encaixava, né? E aí, um belo dia, eu olho para a irmã Simone, irmãos, mas surgiu um amor tão grande no meu coração. E eu cheguei em casa e falei para o meu esposo e contei para ele, ele falou, nega, isso é de Deus. E eu quero dividir isso hoje com a igreja. Era tão de Deus que Deus sabia que a minha mãe estava para internar. Eu não sabia. Eu não sabia que eu estava prestes a entrar em covil de lobos, mas o meu pai sabia. E eu cheguei para a irmã Simone e perguntei para ela se ela podia ficar com os adolescentes. E fiz, eu não sou de fazer provas, eu não me considero tão íntima do Todo-Poderoso para chegar e falar assim, pai, Elaine, eu faço uma prova contigo. E é bíblico, é interessante que é bíblico, mas eu não consigo. E naquele dia eu pensei assim, nos meus botões, eu falei, não é prova, mas se ela aceitar, se ela olhar para mim e disser assim, tudo bem, bem gostoso, sem pensar, uma proposta vai ser, vem trabalhar com nós, em nome de Jesus. Só que o inimigo da seara, ouça, igreja, ele não fica feliz, porque a tia Elaine junta a toalhinha e ameaça jogar. Mas a tia Simone fala assim, cheira a florzinha e apaga a velhinha. 2, igreja, se a tia Elaine jogar a toalha um cadiquinho forte, a tia Simone vai vir e vai passar a mão, não desacatando a autoridade da tia Elaine, mas usando os talentos de obreira, de mulher que entende que está precedendo a Jesus. 2 é melhor do que 1. Mas aí o inimigo da nossa alma, que conhece a necessidade da obra, que sabe que os trabalhadores são poucos e a seara é muito grande, ele começa a ruminar. E os rumores satânicos do inferno não são bons porque eles ferem, não são bons porque eles trazem dissensões, não são bons porque ele confunde a certeza que nós tínhamos de estar fazendo uma grande obra, de forma que não podemos parar. Ontem o pregador, ele falou sobre isso, que Neemias nem mesmo desceu da escada, mas de vez em quando o diabo espera até o momento que você está apertado para o número 1 e o número 2. Ele não tem pressa, igreja, ele não tem casa, ele não tem céu, ele não tem glória, ele não tem um mestre, um salvador, um Espírito Santo consolador. Então tudo que ele quer é te tirar da essência desta glória. Então, muito cuidado quando você tiver a oportunidade de trabalhar de 2, porque avivamento, ver Jesus, receber o poder, viver o poder, receber unção para curar enfermos, expulsar demônios, é lindo. Jesus tem, Ele faz, Ele distribui e Ele está aqui para operar, mas é necessário que Ele veja em mim, que Ele veja em você condições de viver estas obras sem orgulho. O versículo 4 vai dizendo para a gente que ele falou assim, olha, vocês vão, mas não levem alforje, nem sandálias, nem 2 túnicas. Se vocês passarem por alguém na estrada, nem o saudeis. O Senhor não estava querendo dizer que aqueles homens deviam estar desprovidos
do básico para serem assistidos na sua necessidade pessoal. Não. O Senhor não quer que você deixe a sua casa desordenada. O Senhor não quer que você deixe o seu trabalho. O Senhor não quer que você pare de tomar o seu remédio. O Senhor não quer, irmãos, que você viva uma vida acreditando que Jesus faz, Jesus disse, Jesus falou que eu não posso estar preso às coisas desta terra. Porque o mesmo Jesus que aqui nesta passagem disse que eles não levassem, em uma situação diferente, para uma guerra diferente, ele disse: levais agora sim, mas também a espada. O Senhor estava dizendo para estes homens, comissionados nos 70, que para onde eles iam, o próprio Jesus, que tudo conhece, sabia que eles dependeriam da amizade, da gentileza daquela cidade. Era uma forma deles serem assistidos por aquele povo que eles iriam pregar o reino de Deus. Mas também para nós, nos dias de agora, é uma forma de Jesus dizer para nós: não se prenda a nada. A obra que você tem para efetuar, ao que eu te estou comissionando, ao companheiro que eu te preparei para a caminhada, seja ele 2, 3, 4, 5 ou 6, eu quero te dizer, esta obra é demasiadamente urgente. Não se atente a nada que te impeça de cumpri-la. É isso que o Senhor quer dizer para nós. Se a tua túnica, se as tuas sandálias, elas te impedirem, se parar com alguém na estrada, te impedir, então não faça. Porque esta obra de preceder Jesus, ela é demasiadamente importante. Porque o fim vem. Os dias são findos, o mestre vai raiar nas nuvens, e não vai adiantar a gente dizer: passou o tempo. O tempo é hoje, a hora é agora. Então, se alguma coisa na sua vida, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na forma de ver o seu irmão, de caminhar com ele, está te impedindo de alcançar o objetivo e anunciar com excelência que é chegado o reino de Deus, deixe. Aí, a palavra de Deus ainda vai dizendo para a gente: não desperdice a oportunidade de fazer o bem. Se você chegou em um lugar, ministrou para uma vida, orou por uma vida, louvou por uma vida, e você não foi recebido, a palavra diz que a paz que você lançar para ele, vai voltar para você. Eu me faço compreender, igreja. Eu não preciso fazer carinha feia. Eu não preciso ficar aborrecido, mandar mensagem no WhatsApp, denunciar aquela vida para o pastor presidente. É muito comum. Sabe por quê? O bem que você deseja a alguém, ele vai voltar para você. Então não desperdice nenhuma oportunidade. Se receber a paz em comum acordo em nós provoca a alegria. E não é qualquer alegria, senão a alegria da salvação, da certeza de que as obras de preceder Jesus estão te levando para o alvo. Mas se porventura a paz que você lançou não foi recebido, fique em paz. Mas não é a paz que o mundo dá, que só está bom quando eu sou presenteado, que só está bom quando eu sou honrado, que só está bom quando eu sou aceito, que só está bom quando eu sou chamado de bonito. Não, a paz que excede todo entendimento é aquela: eu dei a paz, não recebi a paz, eu estou em paz com Deus, porque o Deus de toda a paz está comigo e Ele me comissionou. O versículo 7, ele vai nos dizendo que nós, quanto a servos, quanto a discípulos, quanto a embaixadores, quanto a arautos de Deus, temos uma muito grande missão e somos visitados na nossa consciência. Quando o Senhor estava ali, comissionando aqueles homens e os enviando, estava dando a eles a oportunidade de escolher, como servos de Deus, servir. Como embaixadores de Deus, fazer uma grande obra. Como arautos de Deus, trazer a mensagem, levar a mensagem, proclamar a mensagem. E a palavra de Deus, ela diz para mim e para você: a nossa consciência, ela está livre no Senhor de saber como nós estamos efetuando este trabalho. Eu não estou aqui para te julgar com a mensagem, porque ela corta primeiro em mim.
é a minha consciência. Ela vai saber me dizer como eu estou vivendo a verdadeira mensagem da cruz. Mas vocês querem, irmãos, o tempo já acabou. E eu quero correr com os irmãos lá para o versículo 20. Ser comissionado é lindo, mas voltar da missão é maravilhoso. Quando aqueles homens foram comissionados aí, o Senhor os enviou de 2 em 2. Lhes disse que a seara era grande, os obreiros eram poucos, que orassem para que se multiplicassem os obreiros. Os advertiu que estava os enviando para meio de lobos. Os advertiu que quando chegassem lá, curassem enfermos, expulsassem demônios. Os advertiu que não parassem à beira do caminho para prosear com ninguém, se isso os impedisse de fazer a grande obra. Mas aí quando aqueles homens voltaram, para nós finalizarmos, eles chegaram para Jesus, e isso me faz entender que houve comunhão. Porque eles voltaram, e eles estavam muito alegres. E eles chegaram para Jesus e disseram: Mestre, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, e tudo fizemos no teu nome, e tudo foi aceito, mestre. Estava lindo. Os lobos não nos comeram, as roupas não nos faltaram, o alimento não faltou. Na casa que a gente chegou, a gente comeu, porque o Senhor nos ensinou que não era para ficar com frescura de querer bocadinho do pastor Adriano amanhã, de querer bocadinho só do pastor Francis. Não, Pai, o Senhor disse para nós que nós comêssemos e naquela casa nós permanecêssemos. E o Senhor disse para nós que o Senhor nos dava autoridade. Rassuricanto ébia. E quando eles regressaram, igreja, ao dizerem todos felizes ali, eles estavam saltitantes, né, irmã Mônica? Olha, imagina um aluno chegando para a irmã Mônica: eu tirei 10, a senhora viu que lindo? O trabalho que eu fiz foi excelente. O solo que eu fiz foi maravilhoso. Bombou a igreja. Não, hoje eu arrebentei. Hoje foi lindo o estudo bíblico que eu dei. Eu fui de Gênesis a Apocalipse. Menino, saltitei um fecho de versículo decorado. Aí, irmãos, é que nós vamos ver no regresso. Restei, caçubiando. Jesus olhou para eles e disse assim, os fazendo entender, lá no versículo 20, se você tiver com a sua Bíblia aberta, disse bem assim: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. As obras são lindas? Sim. Andar de 2 é perfeito? Sim. Receber o poder de Jesus para expulsar demônios, curar enfermos, visitar hospitais, o Senhor nos revelar oculto, profundo, escondido, é lindo. Mas se o que nós vivemos nos impedir, se a glória do que recebemos do Pai, se aquilo que realizamos para Ele nos impedir, igreja, de ter o nosso nome arrolado nos céus, isto significa que a nossa alegria é passageira, porque a alegria que passa não é a alegria da salvação. Se o teu nome e o meu nome não estiver escrito no livro da vida, as obras passam, os milagres passam, mas a palavra permanece. E a palavra diz que a salvação, irmãos, ela é o primordial para a minha vida e para a sua vida. Que nada nesta terra, nenhum tipo de oferta, ministério, nenhum tipo de comunhão te impeça. Ó irmãos, se o teu trabalhar com teu irmão estiver te impedindo de ter o teu nome escrito na vida, ora para Jesus preparar outros trabalhadores para a seara. Mas não perca o privilégio, Managassurianda, de usar o poder que Jesus te deu, para que o nome dele seja glorificado. E quando você chegar na porta, ele não te dizer, ao tu narrares para ele: mestre, no teu nome eu expulsei demônios, mestre, no teu nome eu profetizei, mestre, no teu nome eu cantei, e ele não dizer para você: ai, afasta-te de mim, porque as tuas obras foram iníquas. Levante-se e coloque sobre os teus pés em nome de Jesus.
às 20 horas e 58 minutos e 39 segundos do dia 28 de janeiro de 2025, o Senhor está dizendo para mim e para a sua vida: não se permita, no meio da sua caminhada, perder, irmãos, o direito de vida eterna. Não se permita, ilusionado com o poder que o próprio Mestre te deu, ilusionado porque os leões e os lobos não te comeram, voltar, irmãos, narrando as obras que foram feitas, porque Jesus conhece a intenção do coração do homem. De maneira nenhuma ele queria roubar a alegria daqueles homens, porque a missão foi dada e a missão foi cumprida. Eles foram, não foram devorados, fizeram as obras no nome de Jesus, curaram enfermos, expulsaram demônios, mas Jesus conhece a intenção do nosso coração. E se ele vê que na intenção do nosso coração isso vai nos roubar de ter o direito do nosso nome escrito no livro da vida, ele vai nos advertir como hoje. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos ajude a caminhar comissionados, predestinados a levar Jesus através daquilo que fazemos juntos. Jesus te abençoe e obrigada pela tolerância de ouvir a serva. Amém? Pastor Edson Vandes, já estão de pé para o Senhor.